Temendo retaliação do judiciário, Daniel Vorcaro pode poupar magistrados em sua possível delação premiada, entregar apenas os políticos envolvidos no caso do Banco Master, pelo menos neste primeiro momento. O motivo, segundo advogados que acompanham esse caso, seria a dificuldade em obter a validação do acordo por parte de alguns órgãos, que mantêm uma relação muito próxima com o Supremo Tribunal Federal e que dificilmente aceitaria que uma delação atingisse a Corte e também aos ministros que integram o STF. Além disso, o potencial do acordo em atingir autoridades do alto escalão de Brasília é considerado arriscado, demais inclusive, para o futuro profissional de qualquer escritório de advocacia, podendo fazer com que os defensores deixem Vorcaro de lado. Uma alternativa para o dono do Master seria fechar um acordo com a Polícia Federal, que, segundo alguns investigadores, diz ter provas concretas para sustentar uma delação contra magistrados. Enfim, muitos cálculos, muitos ingredientes. Vamos chamar os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota... O Cristiano Beraldo já está a postos aqui e o Luiz Felipe Dávila. Sejam bem-vindos. Ótima noite a vocês. Vou começar então pela ordem aqui. O Cristiano Beraldo, inclusive no estúdio aqui em São Paulo. Beraldo, ótima noite. Qual é a reflexão que nós devemos fazer a partir dessa informação? Eu pude observar que há uma tentativa de identificar quais seriam as dificuldades. Esse acordo deveria ser validado, por exemplo, pela Procuradoria-Geral da República. Só que o PGR em questão, ele é muito próximo aos ministros da Suprema Corte. Então, muitos advogados fazem o seguinte cálculo. Bom, se ele delatar, por exemplo, integrantes da Suprema Corte, dificilmente a PGR validaria esse tipo de acordo. Então, para muitos, a melhor estratégia seria tira, então, da delação integrantes da Suprema Corte, se é que alguém participou de algum esquema do Banco Master, e aí entregaria somente políticos. Faz sentido? Daria certo? Isso está sendo discutido e vazado para a imprensa neste momento? Bem-vindo. Foi-se o tempo em que o Brasil estava em primeiro lugar na vida das pessoas que exercem funções públicas. Caniato, boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, ao Musa e boa noite especial à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é curioso a gente observar esse tipo de informação que dá conta de uma seleção na delação premiada de alguém. Afinal de contas, se alguém vai fazer uma delação, ou fala tudo ou não fala nada. Porque se você vai fazer uma delação conforme a sua conveniência, a conveniência do país não está atendida. Não faz sentido algum dizer, olha, eu não vou, apesar de ter tido um relacionamento promíscuo ou ter sido ajudado de forma criminosa por pessoas que fazem parte do judiciário brasileiro, eu não vou falar nada, porque senão vai pegar mal para mim, eu vou ter dificuldade. Então, me desculpe, mas essa delação para mim não tem validade absolutamente nenhuma e a pessoa que detém essas informações deve ser processada, responder pelos crimes que está sendo acusado de ter cometido e, por fim, se for sentenciado, que cumpra a pena. Então, eu realmente tenho dificuldade com esses jeitinhos, né? Essa coisa tão brasileira. Olha, eu vou delatar, mas é só um pouquinho. Eu sou safado, mas eu sou só um pouquinho. Eu fiz picaretagem, mas foi só um pouquinho. Foi só com um grupinho. Então, essa coisa tão brasileira, tão nojenta, que nos faz perceber que não tem a menor expectativa de sairmos do atoleiro em que nos encontramos nesse momento. É aquela história, né, Dávila? Ótima noite a você, excelente semana, mas é aquilo que muitos falam, olha, eu vou revelar absolutamente tudo que eu sei em relação ao legislativo e ao executivo. Ao judiciário, talvez um dia. Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo, Mota, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, esta vale aquela famosa frase do futebol, só precisa combinar com os russos. Os russos, nesse caso, são os integrantes da Polícia Federal. Se começar a vir coisa à tona, você não vai questionar? Como assim, ó, tem um contrato aqui de 130 milhões, aí de onde é que sai isso? Bom, mas não pode falar isso aqui. Não existe isso. Então, a conduta da investigação é que, na verdade, acaba pautando o que vai ser revelado ou não.
Essa é a história que então a Procuradoria-Geral da República só pode fazer uma coisa: dizer que não vai ter delação premiada. Isso pode falar. Agora, uma vez declarada a delação, as provas, as evidências é que vão ditar o rumo dos depoimentos. Como é que uma pessoa chega lá com a prova na mão, faz um questionamento e fala: não, essa pergunta não pode responder porque pode afetar fulano ou ciclano? Isso não existe em delação. Então, Canhato, é impossível ter uma delação contida, porque as provas, o tamanho do imbricamento hoje, do envolvimento das autoridades políticas brasileiras com o Banco Master, é impossível conter a enxurrada de coisas que vem pela frente. Então, Canhato, ao meu ver, isso é uma espécie de desejo secreto de algumas personalidades para passar incólume a uma investigação onde está todo mundo envolvido nesse caldeirão dessa picaretagem que foi o maior escândalo financeiro da história do país. Pois é, mais uma dupla de comentaristas com a gente, o Roberto Mota e o Bruno Musa, sejam bem-vindos. Ótima noite a vocês. Deixa eu passar para o Mota, porque o Mota, eu me lembro que há alguns programas falava justamente sobre uma dúvida que ele tinha, se essa delação colocaria tudo sobre a mesa ou se ela seria seletiva, né? Alguns bois seriam entregues às piranhas e talvez o grosso da informação não seria revelado. Mota, quais as reflexões e as consequências de um processo como esse? Vamos fazer, mas vai ser mais ou menos café com leite. É daquelas notícias que dão vontade da gente colocar o nariz de palhaço, porque não tem outra forma. Deixa eu ver se eu entendi. Esquece a verdade, esquece a justiça. O banqueiro só vai contar os aspectos desse caso que não gerem problema para ele. Ora, meus amigos, isso não é delação, isso é uma narrativa. E mais uma vez, Canhato, eu fico aqui pensando, é difícil decidir qual é o aspecto mais absurdo dessa notícia. Tá? Será o fato de que há altos magistrados envolvidos nesse escândalo? Será o temor que o réu tem de sofrer retaliação desses magistrados? Será o fato de que alguns desses magistrados provavelmente julgarão esse caso ou casos associados a ele? Ou será a constatação de que nenhum desses magistrados foi sequer afastado das suas funções? Caro espectador, caro ouvinte, você decide qual é o aspecto mais absurdo desse caso. Pois é, agora Bruno Musa, seja bem-vindo, uma ótima semana, ótima noite a você. Eu fico imaginando o advogado e o seu cliente discutindo quais seriam as melhores alternativas, né? Bom, você acaba delatando, indicando que essa figura fez algo de irregular, mas só que tem um problema, essa pessoa lá na frente talvez julgue justamente esse caso. E aí, faria de que forma? Essas são as grandes contradições que a gente vê no Brasil, inclusive a gente ouve muitas vezes falarem a respeito disso. O Senado talvez não vote o impeachment de algum ministro do STF, justamente porque tem muitas causas que serão julgadas ali por eles. Perceba o conflito de interesse. Perdão aqui, boa noite, Canhato, Mota, Dávila e Beraldo. Um prazer estar aqui essa semana. Vamos lá. Na matéria ela já mostra a contradição em si nos termos e talvez a falta de vergonha que tomou conta do Brasil, que é justamente a ideia, a defesa teme retaliação e Vorcaro não deve delatar magistrados. Ora, a matéria em si, chamada, já mostra que há indícios suficientes que esses magistrados podem ter algum tipo de envolvimento, como estamos vendo até agora com tudo que tem saído, contratos, encontros em Londres, com uísque, enfim, comunicação no dia da prisão, tudo isso a gente consegue ver indícios fortes que devem ser investigados. Agora, que tipo de delação é essa em que a gente começa a selecionar quem a gente vai falar, ou nós, enquanto civis, o que nós ouviremos, porque você tem medo da retaliação de um eventual culpado.
isso fica claro na minha concepção leiga no campo jurídico que há uma culpabilidade muito clara com relação a isso. E mais, quando a gente fala também dos principais políticos que a gente vem comentando na semana passada, muitos falando abertamente de arquitetando formas ali, que a gente vê nas principais notícias, de como você blindar um ou outro político. Isso mostra o envolvimento de todos, senão não teríamos movimentações tão claras em Brasília para impedir qualquer tipo de delação. Dito isso, é torcer para que a coisa tenha ficado grande demais para recuar, porque provas mais claras do que temos aqui, aí vai ficar difícil. Pois é, agora tem um outro aspecto dessa notícia que a gente precisa também analisar e se debruçar. Deixa eu chamar mais uma vez a próxima dupla de comentaristas, passar para o Cristiano Beraldo, porque eu me lembro que em outros casos o Beraldo já fazia críticas duras a muitos escritórios de advocacia, sem dar nome aos bois, claro, mas a maneira como grandes firmas de advocacia acabavam se comportando. E aí essa notícia traz um destaque que é preciso a gente analisar com muito cuidado, mas também com lupa. Uma delação premiada que atingisse cortes superiores seria considerada arriscada demais para o futuro profissional de qualquer escritório de advocacia. E aí muitos fazem esse cálculo. Talvez não seja muito bom avançar para justamente atingir esses integrantes de cortes superiores. E aí muitos colocam em perspectiva o que aconteceu com a Operação Lava Jato. Ou seja, no futuro, talvez achariam uma vírgula fora do lugar. Isso inviabilizaria e poderia anular ou parte ou o processo inteiro, Beraldo. Essa é uma preocupação de muitos escritórios de advocacia, mas, assim, vamos confiar em quem, então? Pois é, Caniato. Veja, o problema não é o escritório, né, grandes escritórios, tá? Porque muitas vezes o que pesa não é o conhecimento do direito ou a estrutura que um escritório possui, mas tão somente a relação que um determinado advogado daquele escritório possui com algum magistrado. E a gente vê isso se repetir de forma oficial, porque tornou-se oficial que parentes de ministros podem advogar nas cortes onde os parentes atuam como magistrados. Quer dizer, uma coisa realmente muito louca que a gente vê acontecer no Brasil, mas foi incorporada como algo normal. Os escritórios que atuam de forma muito competente e aguerrida nesses tribunais, eles também vão cultivando essas relações, porque mesmo sem nenhum parentesco, se você não tiver boas relações com os magistrados, hoje em dia no Brasil, dificilmente você vai ver prosperar uma grande causa. Você pode ter ali, eventualmente, uma vitória aqui, outra acolá, de coisas menos relevantes, mas quando você fala das grandes causas, das causas com grande repercussão, se não houver esta relação de proximidade com os magistrados, em geral, o advogado ele não tem chance de sucesso. Portanto, criou-se essa nova versão do que é o direito, do que é a justiça. E o Brasil incorporou isso como algo normal. Não é. Isso é um sintoma de uma doença muito grave que faz jogar por terra todo o conceito necessário do que é a democracia, do que é viver num país com liberdade. A gente vê o exercício do poder hoje no Brasil conforme as conveniências, e esse é mais um exemplo que a gente está presenciando. Portanto, Caniato, me preocupa demais o caminho que essa discussão da delação toma. E eu termino lembrando aqui que mesmo na eventualidade de uma delação com a PF, primeiro a PF não tem, a Polícia Federal não tem instrumentos para aceitar a delação e fazer com que ela tenha consequências. Ela depende do judiciário. E além disso, a própria PF vai sendo colocada numa situação de fragilidade conforme nós vamos vendo esses vazamentos, conforme nós temos essa situação absolutamente bizarra de alguém que supostamente tirou a própria vida se enforcando com uma camiseta. Talvez seja o primeiro suicídio com uma camiseta, que alguém se enforcou dentro de uma instalação policial. Então, isso tudo está muito estranho e aí me preocupa que essas coisas no futuro serão utilizadas para tirar o respaldo da própria Polícia Federal que está cumprindo o seu papel. Isso é importante que o Beraldo traz. Em tese, a Polícia Federal até poderia, já vimos vários casos
Só que para ter validade, precisaria ter a chancela, né, o ok, a ciência e a validação do Supremo Tribunal Federal. E essa é a pergunta, será que autorizariam, validariam? Deixa eu passar para o Mota para analisar também a questão que envolve essa avaliação por parte dos advogados, dos escritórios de advocacia. Olha, a gente até pode avançar com esse processo de delação, mas é melhor deixar integrantes da Suprema Corte de fora, porque senão eu não conseguiria mais advogar. Minha profissão talvez acabasse aqui nesse caso. Os advogados temendo uma retaliação, Mota. Sim, então, o cidadão comum. Porque o cidadão comum sempre desconfiou que aqui no Brasil o jogo não é igual para todo mundo. Que se você tem um contato, um conhecimento, um amigo na política, tudo se resolve, tudo fica mais fácil. Mas se você não conhece ninguém, se você não é ninguém, meu amigo, coitado de você. A gente sempre achou que o Brasil funcionava mais ou menos assim. Mas agora está escancarado. Agora ninguém tem mais vergonha de dizer que é assim mesmo. O que você faz diante de um país como esse? O que você faz quando você cava um abismo do tamanho desse entre o cidadão comum e os poderosos? Que tipo de república é essa? Que Estado democrático de direito é esse? Quando alguém envolvido num escândalo dessa magnitude do Banco Master está disposto a tudo, exceto falar o que realmente importa. Eu acho que o país tem que parar para refletir diante dessa constatação, porque é difícil, Caniato, entender qual é o próximo passo. O que resta agora? O que vai restar a essas pessoas, inclusive aos poderosos, no dia que o cidadão comum perder totalmente a fé no Estado brasileiro? Pois é, tem um outro aspecto que a gente precisa analisar, o papel de figuras de instituições, de organismos e até de profissionais no meio desse processo. Deixa eu chamar mais uma vez o Dávila e o Musa, mais uma dupla de comentaristas. Dávila, você fez uma brincadeira de uma frase, né, um provérbio muito difundido no ambiente do esporte, principalmente no futebol. É preciso combinar com os russos. Você menciona um aspecto desse combinado, mas eu acho que também nós poderíamos colocar a imprensa, né? Porque quando uma reflexão, uma informação ultra confidencial de uma conversa entre advogado e cliente vaza e estampa a capa dos principais jornais e sites, ou seja, já foi dado o sinal de alerta já foi ligado. Então é preciso entender exatamente quem é que está exposto, quem é que está ficando nu diante das notícias que estão sendo divulgadas. Me parece que é mais uma informação que reforça aquilo que vocês disseram, como ponto de não retorno. Pode ter tentativa, articulação, mas vai ser muito difícil esconder essa sujeira debaixo do tapete, não é, Dávila? Com certeza, Caniato, isto é o que eu chamo a síndrome do Luís XIV. Esses caras se acham agora que são o Estado brasileiro, que podem controlar absolutamente tudo, todas as informações, todos os dados e que eles têm controle absoluto de tudo. Não tem mais. O caso do Banco Master tornou-se difuso e gente séria na política, na Polícia Federal, no Banco Central, em qualquer lugar, vai colaborar com a imprensa, vai vazar informação, porque ninguém aguenta mais ver essa impunidade gigantesca reinar e um monte de gente poderosa dessa República do Rabo Preso sair aí ileso dessa história. Então, hoje, esse senso de indignação com o que está ocorrendo, Caniato, colabora para fazer com que os fatos venham à tona. Se não vier à tona, porque a Polícia Federal será censurada por membros do Judiciário, ou a CPI não é possível ser instalada porque existe um conluio para abafá-la, qualquer coisa nesse sentido, Caniato, só vai aumentar o número de vazamento. E o problema do vazamento, Caniato, é que você mistura bons fatos com fake news.
E isso aumenta ainda mais a tensão. Então, é óbvio que uma investigação séria, como o Musa sempre diz aqui, nos lembra, e nós precisamos relembrar o tempo inteiro, a maior fraude eleitoral, a maior fraude financeira da história do Brasil, se isso não for apurado com o rigor que merece, com a transparência que merece, o que nós vamos fazer é fomentar a fábrica de boatos e vazamentos, porque essas coisas não vão passar desapercebido pelas pessoas. Então, Caniato, a melhor coisa neste momento é reunir as pessoas sérias nos poderes, colaborar para fazer com que essa investigação caminhe de maneira adequada. Caso contrário, nós teremos a República do Vazamento contra a República do Rabo Preso. Pois é, mas, Musa, o fato de detalhes de negociações e tratativas entre advogado e cliente estarem sendo vazados praticamente em tempo real, claro que tem um objetivo. Ninguém faz isso porque, poxa, sem querer enviei a mensagem errada. Não é disso que se trata. Estão vazando porque há objetivos. Quando se vaza uma informação, tem um objetivo também, né? E é preciso entender a quem interessa um vazamento desse tipo, né? A quem interessa? Quem sai prejudicado quando uma informação dessa acaba sendo divulgada? Não seriam os próprios ministros da Suprema Corte? Bom, eu ia falar outra coisa. Eu ia falar os prováveis e possíveis envolvidos com a situação. Afinal de contas, se edição soltar alguma coisa de algo que você, ou todos nós, não estamos envolvidos, o que você vai se importar? Por que você se importaria tanto se saísse alguma coisa ruim de uma determinada pessoa sem que você tivesse algum tipo de envolvimento? Isso são coisas elementares, são coisas bastante básicas que nós estamos vendo acontecendo aqui no Brasil. Então fica muito claro que os interesses escusos, eles estão sendo cada vez mais explorados e negociados a céu aberto. Mas eu acho muito interessante uma coisa que o Dávila falou, e eu já comentei aqui também a respeito disso. Eu acho que a tecnologia hoje, ela é muito difícil de segurar. Eu sempre dou aquela analogia, você tenta segurar a água do rio. Uma hora ela vai transbordar e vai fugir por algum lugar. Essa é a tecnologia. Quando você tenta colocar um segredo com tantas pessoas, e muitos também interessam que tem esse tipo de vazamento, a coisa é muito complicada. Se fôssemos ainda pegar um caso desse na era analógica, era muito mais difícil de você fazer com que alguma informação vazasse, era muito mais controlável. Hoje não. Hoje você pode pegar determinadas pessoas dentro da Polícia Federal ou políticos, oposição, não importa, que tenham acesso a essa informação e pronto, manda por meio de comunicação, dispara no WhatsApp. A comunicação ela é muito rápida, por mais que tentem cancelar, que tentem censurar, que tentem segurar esse tipo de corrida. Ela é muito rápida. Então, eu acho que aí reside a grande esperança, não apenas desse caso, mas de uma transformação, inclusive, das ideias das pessoas. A tecnologia, ela pode ser prejudicar em algumas coisas, mas no saldo geral, eu acho que ela é muito positiva. Pois é bem interessante isso, porque muitos entendem que algumas figuras estariam, de alguma maneira, tentando controlar o avanço da investigação, da apuração, né? Segura daqui, segura dali, ou o próprio advogado acaba fazendo uma leitura, seria melhor, mais adequado, a nossa chance de sucesso aumentaria se nós fôssemos por aqui. Não, evita falar sobre essa pessoa, vamos adotar essa estratégia. Daí deixa eu passar para os nossos comentaristas, a próxima dupla. Mota, tudo bem, ainda que muitos advogados façam esse tipo de reflexão, mas assim, há muitos atores envolvidos, muitas instituições ligadas a vários poderes. Quando se fala em freio e contrapeso, se determinada instituição ligada a um poder exagera em alguma atitude ou deixa de fazer, uma outra instituição de um outro poder pode justamente puxar aquela investigação, aquela apuração para si e avançar e indicar, ou pelo menos explicitar aquilo que tiver de errado. É preciso aí jogar luz para o Legislativo e o Senado Federal. Essa é a sua aposta? Não, não é, Caniato, porque esses freios e contrapesos acabaram virando só freios. É freio de um lado, freio do outro. Os constituintes de 1988 criaram aí o que na cabeça deles, eu fico pensando, tentando imaginar o que se passava na cabeça deles. Eles criaram, olha, vamos bolar aqui um mecanismo. O Senado
vai poder pedir o impeachment de ministros do Supremo. Beleza. Agora, olha só, não esquece, hein? É lá no Supremo que se julgam os processos dos senadores. Bom, há quem tenha, provavelmente alguém olhou para isso e achou que era freios e contrapesos. Mas isso acabou se tornando só freio, né? Freio de um lado, freio de outro. Eu não ando com o negócio aqui, você não anda com o negócio ali, ficamos acertados. Então, eu não vejo como, a partir do momento em que, em qualquer que seja a questão, a última palavra vem sempre da Suprema Corte, acabaram-se os freios e contrapesos. Não tem contrapeso nenhum. Se qualquer decisão tomada pelo Executivo e pelo Legislativo pode ser revista e anulada pela Corte, macrodecisões e microdecisões. Qualquer hora dessas, os parlamentares vão ter que entrar com um pedido na Corte para ir ao banheiro. E a Corte vai julgar se pode ou não isso. Então eu não vejo como é que isso... a gente sairia desse dilema. Eu escutei aqui o que o Dávila falou a respeito das esperanças que ele tem em relação à Polícia Federal. A Polícia Federal tem excelentes serviços prestados ao Brasil e excelentes quadros. Mas a Polícia Federal não é um poder da República. A Polícia Federal obedece a ordens. Se as pessoas que estão dando as ordens na Polícia Federal não têm interesse que a Polícia Federal faça determinadas coisas, eu não vejo como a Polícia Federal conseguiria fazer isso. Pois é, antes de girar a reportagem, Dávila, quer só fazer o complemento, já que o Mota trouxe a reflexão dele a respeito da Polícia Federal, só fecha pra gente. Mota, tá tudo na nuvem, Mota. Ninguém segura mais nada. Se a Polícia Federal não entregar, essa nuvem vai explodir com um monte de vídeo comprometedor, prova, áudio. Não dá mais para segurar. É isso que essa turma que está no poder não está entendendo, Caniato. Vai fazer o quê? Vai estourar a nuvem do Google? Estourar a nuvem da Amazon? Não tem como. Isso já está tudo pronto para ser disparado. Essa história de querer frear isso é de uma infantilidade atroz que só quem tem essa verve de governo arbitrário e ditador acredita que pode controlar. Isto é incontrolável a partir de agora. É bom que essa ficha caia rapidamente nos detentores do poder. É bacana o Dávila estar falando isso, mas tem pessoas da nossa audiência que escreveram o seguinte: mas teve gente que foi fotografada e filmada no apartamento tal, teve gente que foi flagrada e fotografada no sítio tal, e mesmo assim sabemos exatamente como as coisas avançaram.